Legal. Relaxar. Dá uma coçada, dá um tapão. Nossa, posso ver? Relaxa, Cris. Ela fica Do trio, teve uma pessoa que não recebeu, né, massagem. É o Jonas. O Jonas. Todo mundo vem dele. Vem pro meio. Sai dessa. Vai todo mundo bater nele, vai todo mundo dar tapa nele ao mesmo tempo. Meu Deus. Falta espaço pra você, tá bom. Olha, o pescoço não. Agora o papão. Coça ele. Pode dar coçada. Tapão. Tá bom. Tenho certeza que o Jonas é o que tá mais acordado agora. Verdade. Mas É o que mais vai vender hoje. Ah, vamos ver, né? Ele fica no estoque. Vamos. Vamos começar escolhendo o nosso couro. Como se estivesse dançando. Relaxa o corpo. Dançando. Pode dançar. Se quiser relaxar o corpo. Peraí que tá travando, Danilo. Tá travando? Tá, peraí. Oi. Voltou. Então vamos começar sacolando o corpo. Vai. Pode relaxar como se estivesse dançando. Relaxar completamente. Relaxa os ombros. As pernas. Agora nós vamos realizar esse movimento com o braço. Sai. Pulando, né? Deixa toda a zica. Sai zica. Sai, Sai. A gente vai imaginar toda a zica saindo pela palma da mão. Vamos contar até 10. Vamos realizar esse movimento. Vamos estar contando até 10. A gente vai fazer até eu finalizar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora para os lados. A gente vai tirar as zicas para os lados. 1, 2, 3, 4, 5, Ai, buclê. 6, 7, 8, 9, 10. Agora para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal. Agora pode relaxar os braços. Inspire profundamente. E expire. Inspire mais uma vez profundamente. E expire. Legal. Agora a gente vai juntar os pés. E inspirando, a gente vai empurrar para os lados. Com as palmas da mão puxada. Expirando, a gente vai virar a mão direita para cima e virar a palma da mão esquerda para baixo. A gente vai torcer. Ó, a gente vai torcer. A gente vai virar para o lado, a cabeça para o lado que a palma está virada para cima. Como se
tivesse, como você, o seu braço fosse uma toalha. Você está torcendo do lado oposto. Ah, é assim. Respira, voltando. Inspira, agora torcendo para o lado oposto, para o outro lado. Tem torto? E expira, voltando. Legal. Lentamente pode abaixar os braços. Legal. A gente vai juntar as mãos no centro. E inspirando, nós vamos alongar para cima. Tentando encostar nosso braço na nossa orelha. Levantando um pouco o pé. Sentindo nosso corpo, da ponta do nosso pé até a ponta das nossas mãos. Nessa posição, inspire. Eu vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expirando, relaxa o braço lentamente. Sinta o seu corpo. Delícia. Inspire profundamente. E expire. Legal. Mais uma vez, nós vamos inspirar, esticando o braço para frente. Nós vamos abrir um pouco as nossas pernas. Sentar na posição como se a gente estivesse sentando no cavalo. Agachar um pouco. E expirando, nós vamos virar para o lado esquerdo. Esquerdo é para lá, né? A gente vai para o lado esquerdo. Nessa posição, inspire. E agora tente girar o máximo que você conseguir. Vou segurar, eu vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expire, voltando. Agora, inspire, virando para o outro lado. Nessa posição, vou contar até mais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, expire, voltando para o centro. Lentamente, relaxa os braços. Agora nós vamos esticar os nossos joelhos, colocar uma mão, a mão direita no nosso quadril. Inspirando, nós vamos esticar a mão esquerda para o outro lado. Expire, descendo o máximo que você consegue. Inspire mais uma vez. Nessa posição, vou contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expire, voltando. Agora a mão direita no quadril. Inspire, levantando ao lado oposto, né? A outra mão. Agora nós descemos para o outro lado. Nessa posição nós vamos contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora expire, voltando lentamente. Sentindo o seu corpo, sentindo a temperatura do seu corpo. Inspire profundamente. E expire. Legal. Nós vamos juntar um pouco mais os pés. Nós vamos segurar o braço desse jeito. Esticar o máximo que a gente consegue para trás. E inspirando, nós vamos trazer a cabeça para trás como se a gente quisesse olhar o teto. Então, a gente está olhando o teto, né? Nessa posição, inspire. Eu vou contar até 10. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora expire, voltando. Agora nós vamos trazer a cabeça para frente. Dessa vez nós vamos contar até mais 10. Inspire profundamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora expire, voltando para o centro. Relaxando o pescoço, relaxando os braços, as pernas. Legal. Agora nós vamos... Conseguem todo mundo fazer um círculo e segurar as mãos? Pode ficar... Algumas pessoas vão ter que ficar de costas para mim, mas não tem problema. Legal. E daí nós vamos agachar lentamente e levantar. Agachar lentamente. Todo mundo junto. Levantar. Legal? Tem que todo mundo agachar e levantar no mesmo time. Então quem está de costas pode olhar para frente. Pode olhar para... É como se fosse um círculo só. Vocês têm que agachar e levantar como se fosse um círculo. Nós vamos realizar esse movimento 20 vezes e vocês vão estar contando juntos, tá? Então vocês que vão contar. 1. Aí vai agachar todo mundo junto. Então vamos fazer um experimento? Contar 3 vezes, vai. Pode começar. 1, 2, 3, Ok. 4, Até 20. 5, Mais devagar. 6, Tá muito rápido. 7, 8, 9, A folha tá correndo, gente. 10, A folha tá correndo. 11, Tem que manter assim. 13, 14, 15, 16, Não perdeu o ritmo ali. 17, 18, 19, Olha assim. 20. Perdeu o ritmo. Nós vamos fazer mais 10, tá? Mais 10. Sincronizar, mais 10. Ficou meio sincronizado. Se ficar desincronizado de novo, é mais 10. Ela não paga. É exército, entendeu? Tá bom? Tem que todo mundo descer e ficar junto. Vai. Pode começar. 1, 2, Muito rápido. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode descansar. Nós vamos para o relaxamento agora. Alguém aqui não está cansado? Sim, Sim. Daria para fazer Não, mais vou dar uma 30? nada. Não. Tá. Vamos. Eu sou mais velhinha, viu? Oi? A Cris. Sou mais velhinha. Ah, tá. Não, mas a gente precisa continuar movimentando nosso corpo. Quanto mais a gente movimenta, mais a gente rejuvenesce. Então vamos... Essa tá sempre um problema. Oi? Pausou de novo? Não, agora foi. Pode falar. Tá.
Agora vamos sentar em posição de meditação, né? Com os pés 90 graus, paralelos uns aos outros, né? Com a costa desgrudada da cadeira, com a coluna mais ereta possível, com as mãos em cima do joelho. Em cima do joelho, isso. Podem fechar os olhos lentamente. E por alguns momentos nós vamos sentir a nossa respiração. Nós vamos prestar atenção na nossa respiração. Inspire profundamente. E expire. Inspire mais uma vez profundamente. E expire. Por alguns momentos, nós vamos prestar atenção na nossa respiração. Inspirando lentamente e expirando lentamente. Aos poucos, nosso corpo fica cada vez mais relaxado. Quanto mais nosso corpo relaxa, mais profunda se torna a nossa respiração. Agora inspire profundamente. E expire. Podem abrir levemente os olhos, bem pouquinho. Agora a gente vai trazer a mão frente do nosso peito. Imaginar que tem uma bola de energia azul, brilhante, entre a palma da nossa mão. Ao inspirar, essa bola de energia cresce. Ao expirar, essa bola de energia diminui. Ao inspirar, a bola de energia cresce. E ao expirar, essa bola de energia diminui. Agora, fechando os olhos, prestando atenção na nossa respiração, nós observamos e imaginamos essa bola de energia crescendo e diminuindo. Crescendo, diminuindo. Em alguns momentos, nós vamos focar na nossa respiração e na palma das nossas mãos. Se houver algum pensamento, nós apenas voltamos a prestar atenção na palma da nossa mão, na nossa respiração. Agora inspire profundamente e expire. Inspire mais uma vez profundamente e
Respire, esfregando as palmas das mãos. Lavando o seu rosto, essa energia, sua cabeça, seus ombros, seu peito, sua perna. Legal. Alguém gostaria de compartilhar experiência? Nossa, tá? Ô, Danilo, eu tava com uma eu passei esse final de semana com uma tensão muito grande aqui nas minhas costas, embaixo da nuca. E depois desses exercícios, é como isso já se meus braços e agora eu não tenho mais nada aqui. Tá bem melhor. Mais alguém? Quer compartilhar alguma coisa? Não, perdona. Não. Bom, vocês devem ter percebido que quando a gente realiza, né, esse exercício de concentração, tem uma hora que a nossa mente começa a não aguenta mais, né? Começa a pensar em outras coisas, começa a querer fazer outras coisas. É a mesma coisa que acontece com qualquer outra situação, né? Quando a gente vai começar a fazer uma coisa, às vezes começa a vir outros pensamentos, outras coisas, outras emoções que incomodam. Quando esse tipo de coisa acontecer, nós apenas vamos trazer a nossa atenção de volta para a nossa respiração, para a palma da nossa mão. A gente vai deixar o pensamento e vai trazer de volta a nossa atenção para a respiração e a palma da nossa mão. No começo vai ser muito difícil, mas com a prática, vocês vão conseguir se acalmar dessa maneira quando vocês quiserem. Mas é preciso de prática, né? Então, quando a gente está aqui, vão vir pensamentos, vão vir outros tipos de emoções, mas tenta voltar a focar na sua respiração, tá? Vou mudar de lugar aqui. Um minuto. Eles estão fazendo um treinamento ali no outro. Ah, Tá fazendo barulho. um barulho. Legal. E tá. Então vamos pro tema dessa semana. Essa semana vou falar sobre pensamentos positivos e negativos. Tá? O que são pensamentos positivos e o que são pensamentos negativos? Como que o pensamento positivo afeta, né, o nosso estado e como que o pensamento negativo afeta o nosso estado? Vocês já viram um vídeo de uma criança que ela faz um experimento e com arroz e com uma planta, ele fala um monte de coisa boa, depois fala um monte de coisa ruim para cada uma, e depois o arroz que ela fala coisa ruim fica podre, e o arroz que ela fala coisa boa fica boa. Já ouviram? Tá, então vou mostrar para vocês hoje. Esse é um experimento que já existem, assim, muitas pessoas já fizeram, eu também já fiz aqui. No treinamento anterior eu havia feito e eu mostrei pro pessoal, né, o que eu fiz. Só que como demora um pouco, eu vou estar mostrando o vídeo do menino aqui, que ele é uma criancinha que fez aqui no Facebook. Muito mais fácil de mostrar pro pessoal. Um minutinho. Ali.
Só mais um minutinho. Experimento da flor. Vou mostrar dois. Experimento do arroz e o da flor. Ele faz o mesmo experimento com arroz e com flor, né? Que muda. Cadê o vídeo? Tá, eu não tô achando do... Achei. Compartilhar a tela aqui com vocês. Oi, gente. Hoje a gente vai... Estão vendo? Sim. Uma experiência. Peraí. Oi, gente. Hoje a gente vai fazer uma experiência. A gente tá aqui com 2 potes de arroz e essa aqui tá escrito ruim. E essa aqui bom. A gente vai fazer alguns tipos de coisas boas dessa aqui e coisas ruins para essa aqui. A gente quer ver se as palavras têm algum poder. A gente vai fazer essa experiência. Muito bem, arroz bom, muito bonito. Você é cheiroso, eu gosto muito de você. Bem branquinho, extra gostoso. Vou cuidar muito bem de você. Seu arroz bobo puteiro. Eu não gosto de você. Você tem o rei. Fitidão. Não gosto de você. Carfanquíssimo você. Eu gosto de você, Raimundo. Você é fofinho, fofinho. Vou perguntar você. Bem bom, arroz bom. Você. Não. Bom, gente, faz 16 dias que a gente fez essa experiência e agora eu vou mostrar o resultado. Esse aqui é o arroz bom, agora que ele está começando a ficar marrom numa parte. Esse é o arroz ruim, ele está meio verde, meio amarelo, meio vermelho. Sentido. Quando a gente fala uma coisa ruim das pessoas, pra mim não, isso é ruim. O que é certo, então? Falar coisas boas, ser gentil, ser arrumadinho, e não falar coisas feias, tá bom? Gente, vocês acreditam nessa experiência? Conta pra mim. Nossa! Você acha que as palavras fazem bem ou mal às pessoas? Eu acho que sim. Eu não vou continuar falando coisas feias às pessoas agora. Porque isso estraga. Igual o arroz ruim. Tchau, gente. Muito obrigada por assistir meu vídeo. Se inscreva no meu canal. Legal. Mais um vídeo que ele fez, experimento, só que com flor agora. Flor.
tudo bem? Hoje a gente vai fazer mais uma experiência. Dessa vez com flores. A gente vai passar dias anos, coisas boas para essa e ruins para essa. Depois a gente vai ver o resultado. Vamos começar então? Oi, Flor, você tá bonita. Seu cheiro tá bom. Agora vai pra aqui. Bobão, feia, peruqueira. Você é uma merda. Fofazão. Oi, Flor. Tinha boa. Eu te amo. Tem um mau dia. Flor lazarenta. Vou fazer uma música bem boa pra você. Que eu gosto muito. Queen. Is this the real life? Is this just fantasy? E pra você, Flor Martita, eu vou pôr uma música bem Martita pra você. Com essa dizendo que não tem tempo pra mim, eu não estou Você quer ser minha crush? Ô, cremosinha. Cebolinha. Sou Jubiraca podre. Cagou se vier pra você. Você é maravilhoso, plantinha linda. Você é melhor que estrogonofe. Você quer comer minha Nutella? Anelita, você nem cheira de sovaco. Taco de bunda. Filhote de lombriga. Faz 30 dias que a gente começou a experiência. E olha como que tá a planta. Que a gente falou coisas boas. Ela tá bonita, com flores cheirosas. Agora vamos ver as que a gente tratou mal. Olha, Nossa. ela parecia morrendo. Essa experiência é pra ver. Coitada dela. Diga não ao violência. Tchau. Então, muito bom, Vitor. Legal. Esse experimento, eu realizei aqui também. A gente realizou com cebola crescendo e a gente teve o mesmo resultado. Uma cresceu bastante, a outra ficou podre. E eu nem fiquei tanto tempo falando assim, coisa. Só escrevi algumas coisas ruins e a cada 3, 4 dias eu falava uma coisa assim. Muito menos, xingava menos que o menino. Mas o que está por trás disso, né? Na nossa palavra, nas nossas ações, tem energia, né? Que a gente sente na palma da nossa mão, a gente está constantemente transmitindo energias positivas ou negativas, né? E essa energia, ela altera fisicamente, né, as pessoas, o arroz, as flores, né? Na verdade, o que ela altera a estrutura da água. Né? Quando a gente pensa pensamentos negativos, a água ela fica podre. Então a água dentro do arroz fica podre e começa a apodrecer tudo. A água dentro da flor fica podre e ela começa a morrer, né? Por que é importante a gente saber disso, do efeito do pensamento positivo na água e ou do negativo? Porque quantos por cento de água tem o nosso corpo? Tem pesquisas que falam 70, tem pesquisas que falam 50, mas de qualquer jeito, mais da metade é água no nosso corpo. Da mesma maneira que nossas palavras e ações afetam, né, as flores e o arroz também afetam a gente. E as palavras de quem, ações de quem será que afetam mais nós? Quem será?
Nossa, mesmo. São os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias palavras que mais afetam a gente. A pessoa que mais está com o seu corpo é você. A pessoa que A mais... boca fala que o coração tá cheio. Quando você está xingando o outro, pode ter certeza que a água no seu corpo também está alterando. Tá podre. Quando você está elogiando o outro, pode ter certeza que a água dentro do seu corpo também está alterando. No final das contas, as pessoas que mais falam da desgraça dos outros são as pessoas que mais sofrem. Porque ele é como se fosse ele tivesse um alto-falante dentro da cabeça dele, só falando, só pensando em coisa negativa. Dos outros, mas só saindo palavras negativas aqui o tempo inteiro. Uma pessoa que sempre elogia, fala palavras positivas para os outros, é como se ele tivesse um alto-falante aqui, sempre rejuvenescendo, né, curando o corpo dele, fortalecendo. Bom, só de falar disso, acho que já teria sido suficiente, né, por hoje. Mas como nós não somos um treinamento qualquer, nós vamos além. Que bom. Agora nós vamos descobrir o que é positivo e o que é negativo. Né? A gente primeiro precisa entender que o positivo e o negativo alteram o nosso corpo, né, para a gente tomar cuidado. Não só como a gente trata os outros, mas como a gente trata a nós mesmos também. Né? Se a gente estiver xingando o outro, pode ter certeza que a gente também está sendo xingado. Assim, você também está recebendo o mesmo... Você está recebendo os mesmos problemas. Os problemas estão voltando para você. E às vezes, quando você está xingando o outro e o outro está nem aí, só você que está se ferrando. O outro está com todo o pensamento positivo ali, está xingando ele, só que só você está se ferrando no final. Porque para ele está bloqueado. Bem. Nem está do seu lado. Nem está ouvindo o que você está falando. Quando a gente está em casa lá com raiva, sozinho, pensando de alguém, pensando disso, pode ter certeza, é só você que está perdendo. Mas agora vamos entender o que é pensamento, o que é pensamento positivo, o que é negativo. Tá? Mas antes de eu explicar, eu gostaria de pedir opiniões das nossas experts, da Zen Red Label. O que são pensamentos positivos e o que são pensamentos negativos? Explique para o Dr. Tiago. Vai, Mara, fala você. Sempre fala, Fabiola, você. Fala, meu filho, uma coisa. Fala, meu filho, estou passando a voz. Peraí. Vai, vira aqui. Pode falar. Para mim, pensamentos positivos é tudo aquilo que te levanta a sua energia, né? Levanta a sua autoestima, que levanta a autoestima do próximo. Porque seu pensamento positivo, ele transpassa para as pessoas. E o negativo também. Tanto transpassa como afasta as pessoas. Então, tudo que a gente faz, quando a gente já coloca pensamento negativo, a gente já cria uma barreira. A gente já não acredita naquilo que a gente vai fazer. E o positivo, sim. A gente vai ultrapassar essas barreiras e vai acreditar, mesmo que tenha muita dificuldade de fazer com que as pessoas que estão ao nosso lado também acreditem. Para mim, pensamento positivo e negativo é isso. Legal. Legal. Vai. Mais alguém? Fala, você fala alguma coisa? Fala, Cleiton. É isso aí. Tá. Eu também acho, Danilo, que você ser positivo é independente da situação, você acreditar que vai dar certo. Porque por muitas das vezes a gente enfrenta algumas circunstâncias na nossa vida, no nosso trabalho, até mesmo familiar, e a gente já fica pensando, nossa, e agora? Mas a gente tem que acreditar que vai dar certo. Isso é você ser positiva. Agora, quando nós pegamos e para essas circunstâncias, obstáculos, por exemplo, a gente tem todo mês. Aí a gente não consegue bater, por exemplo, uma cota, um exemplo.
chega na última semana, já está no final do mês, a gente não conseguiu bater a cota, a gente não pode desacreditar, porque a gente ainda tem essa semana, a gente tem mais 3 dias, 2 dias que seja. Então, eu acredito que a gente tem que sempre pensar que a gente consegue. Porque quando a gente coloca barreiras, ou acredito que as barreiras podem nos impedir, é como se a gente estivesse criando um bloqueio dentro da gente, sendo negativa. Então, o pensamento positivo é em toda a nossa vida, em toda a nossa jornada, em todo lugar onde a gente estiver, a gente precisa acreditar, mesmo que nós não possamos vir. Legal. Não preciso falar mais nada. Oi? Não preciso mais dar aula. Acabou? É isso, pessoal. Importante que você falou, que pensamento positivo realmente independe, né, do que acontece, né, das circunstâncias fora. O que mais afeta, né, nossos pensamentos, né, geralmente, né, para as pessoas, né, em geral, é baseado no que acontecem com elas, né? Se acontecem coisas boas, elas têm pensamentos positivos. Se acontecem coisas ruins, elas acabam tendo pensamentos negativos. Só que o que você falou é a essência do que eu vou falar agora. Independente do que aconteça, dá para a gente escolher o pensamento positivo. O que eu quero dizer com isso? Pensamentos positivos e pensamentos negativos nada mais são do que escolhas que a gente faz em cada momento, em cada situação, seja ela boa ou ruim. São escolhas que a gente faz. Por que eu digo que são escolhas? Porque não existem situações que sejam ou só boas ou só ruins. Todas as situações são boas ou ruins ao mesmo tempo. Aí fica como assim? São boas e ruins ao mesmo tempo, né? Uma situação, o que significa ser bom, o que significa ser ruim? É comparando a algo. A gente consegue falar se algo é bom ou ruim se a gente compara com alguma coisa. Por exemplo, esse celular, ele é grande ou pequeno? É grande. É grande, né? Mas comparado ao que ele é grande? Vocês comparam, o que vocês estão comparando? Provavelmente com o seu próprio celular. Certo? Tá, mas agora, comparado com essa água, ele é grande ou pequeno? Pequeno. Esse celular é grande e pequeno ao mesmo tempo. Depende do que a gente compara. Depende da forma que a gente essa vê. água, ela é boa ou ruim? Boa. 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 Tem muita gente que não tem água, né? Mas comparando com uma voz, não sei, com uma água que tenha minerais, não sei das quantas, da Islândia, ela pode ser considerada ruim também. Então ela é boa e ruim ao mesmo tempo. O que define se algo é bom ou ruim é o ponto de vista. Situação da Zen. Antes de eu falar de uma história, de como que eu tive essa experiência, como que, para mim, ficou bem claro, né? Essa experiência de que pensamento positivo e negativo é sua escolha. Há 2 anos atrás, eu tinha ido para a Índia, né? Maio, abril, acho que abril. Na época eu tinha chegado lá em março. Eu voltei em maio. Foi em março. Cheguei na Índia, tinha ido fazer trabalho social. Lá, quando eu cheguei, não tem estrada, só rua de terra, né? Muita gente. Assim, depois você pode pesquisar como que é a Índia, você vai ver como que é a Índia. Assim, o que sai na foto é o que é a Índia. E chegando lá na cama, assim, do ponto de vista, né, de um brasileiro, nem dá para chamar de cama, que é um sofazinho desse tamanho, deve ter mais de 20, 30 anos, totalmente mofado, quente, não tem ar-condicionado,
não tem chuveiro, tem que tomar banho de balde, né? Você enche a água de balde e você vai se enxaguando. E muita poeira, e eu tinha alergia, né? Quando eu cheguei lá, eu falei, putz, eu vou ficar aqui 3 meses, né? Como eu vou fazer isso? Assim, eu vivia com uma situação muito difícil, e muito negativa, né? Porque, assim, comparando a São Paulo, né? Assim, é outro mundo, né? Assim, só do fato de não ter chuveiro, ser uma cama totalmente ruim, já dá pra ver, né? Quão ruim é. Aí passou uns 2, 3 dias e eu lá. Putz, eu vou ter que passar por isso. Mas eu vim até aqui, não tem como, né? Tem que 2, 3 dias lá, passando perrengue, né? Passando perrengue, assim, tipo, todo dia tendo pensamentos negativos, falando, nossa, mas eu contando os dias para acabar, né? Mais 129 dias, mais 119 dias, 118 dias. Mais 118 dias e 4 horas. Até que um dia eu estava conversando, né, com umas criancinhas, né, que eu morava com umas criancinhas lá que tinham 20 crianças que, né, eu fui fazer trabalho social com, né, as criancinhas são de lá, eu tava com o professor das criancinhas. Tava conversando lá e as criancinhas estavam falando, nossa, que elas adoram ficar naquela casa, né? Que é uma casa, que é a casa que a gente estava junto, né? Elas adoram ficar naquela casa. Isso que as criancinhas, elas estavam, como elas estão em 20, elas estavam dormindo em um quarto pior que o meu, assim, não tão pior, mas apertado, né? E elas estão falando, nossa, a gente adora aqui, tá? Como assim você adora aqui? Ela falou, lá na minha cidade, né, onde eu venho, lá não tem nem sistema de água, não tem nem luz, não tem nem colchão. Então, para as crianças, o que para mim parecia ser o fim do mundo, era o céu para eles. Né? Lá era... Só o fato de ter um banheiro que você tira a água e coloca, você tem um balde, para eles era 5 estrelas, um hotel 5 estrelas. Só o fato de você ter luz na casa, era um hotel de 5 estrelas para eles. Nesse momento eu entendi que, nossa, essa situação que eu tô não é nem boa e nem ruim. Do meu ponto de vista, ela é ruim, né? Comparando com da onde eu vim. Mas do ponto de vista das crianças, ela é boa. Aí nessa hora eu fiz a escolha de vou ver com uma situação muito boa. Eu podia estar na situação das crianças. Nesse segundo, todo o estresse, a tensão desapareceu de mim. Eu fiquei confortável e estava adorando a casa. Poeira não me incomodou mais, dormi super bem, como se fosse um hotel 5 estrelas mesmo. O que aconteceu? Aqui claramente deu para a gente ver que a situação ela não é nem boa nem ruim. É com o que a gente compara ela que ela é boa ou ruim. Certo? Por isso que qualquer tipo de situação, todas as situações são assim. Se não tem o que comparar, não tem como ela ser nem boa nem ruim. Se não tem o que comparar. Como você vai falar que ela é boa se ela não tem como comparar? Verdade. Por isso que pensamento positivo e negativo são escolhas. É com que olho você vai ver aquela situação. Você pode ver tanto do meu olho no começo ou do olho da criança. Da criança é muito mais positiva. Da criança vai te trazer energia. O meu era jogar fora. Estava me estragando. Em 2 dias eu me estraguei. A situação da Zen. Putz, falta pouco para a gente bater a cota. A gente não bateu ainda. De um ponto de vista, pode ser extremamente negativo. Putz, a gente precisa bater a cota, vai ser cansativo, a gente vai ter que trabalhar, vai ter que ralar, não sei como vou fazer. Só que se a gente olhar de outro ponto de vista, dá para ser positivo. Nossa, dessa pressão a gente vai tirar um novo meio de venda,
dessa pressão a gente vai continuar batalhando, a gente vai nos fortalecer e a gente vai dar o máximo de nós. Nessa situação, a gente vai conseguir tirar uma solução que, se a gente não tivesse essa pressão, a gente não teria essa solução. A gente vai criar algo novo. Vocês podem olhar dessa maneira, né? E no final das contas, quando você criar algo novo, a situação vai ter sido muito boa. Sim. Né? A maioria das empresas, elas inovam depois de uma situação de pressão. Ninguém inova quando está muito bem. Poucas empresas assim dão uma reviravolta quando elas estão muito bem. Elas têm essa pressão, ela tem algo que pode ser extremamente negativo, só que elas decidem olhar como algo positivo, como uma oportunidade de crescer. E fazem essa escolha e agem dessa maneira, mudando tanto a energia interna como a energia assim, do grupo, né? Verdade. Ou seja, não tem nenhuma situação que tenha a capacidade de me fazer ter pensamento negativo. Sou eu que escolho se eu vou fazer pensamento, se eu vou ter um pensamento positivo ou negativo. É minha escolha no final das contas. É porque depende do que eu vou comparar. Agora que vocês sabem como o pensamento positivo e negativo afetam, né, a vocês e a todos, principalmente a vocês, né, e que vocês têm o poder de estar sempre escolhendo o pensamento positivo ou negativo, o que vocês pretendem fazer? Positivo. Escolher o Sempre. positivo. Positivo sempre até o final. A escolha sempre vai ser nossa. Às vezes é difícil, né, fazer a escolha, porque a gente está tão habituado, né, com algumas situações. Às vezes a gente precisa realmente olhar de outro ponto de vista. Para mudar do negativo para o positivo, a gente precisa olhar de outro ponto de vista. A gente precisa achar esse ponto de vista positivo. Às vezes vem naturalmente. Com o tempo vai vir naturalmente. Né? Com o tempo vem naturalmente. Mas no começo, vocês vão precisar pensar como que eu posso ver essa situação como algo positivo. Vocês vão precisar pensar um pouco e daí escolher. Tá? Não é só pensar que vai aparecer. Às vezes a gente precisa tentar tentar mudar de ponto de vista. Mas depois isso vem naturalmente. Então é uma prática também. Então não se julgue pelo fato de, putz, eu estou tendo pensamento positivo, né? Começa a ver pensamento negativo porque eu estou tendo pensamento negativo. Isso eu acabei de aprender um negócio, eu estou tendo pensamento negativo. Nossa, como que eu sou negativa, né? Você começa a piorar. Não se julgue. Putz, estou tendo pensamento negativo. Nossa, vamos tentar observar por que eu estou tendo esse pensamento negativo e vamos praticar ter pensamento positivo. É uma prática, é uma arte a gente conseguir ter pensamento positivo. Só pessoas com muita força, né, muita força e vontade conseguem estar tirando essa energia positiva em situações que nem sempre parecem ter pontos negativos, tem pontos positivos. Tá? Então vamos fazer duplas ou trios. Vamos estar compartilhando. Primeira coisa que a gente vai fazer, olhar para a pessoa. Primeiro vamos fazer a dupla e trio. Vamos fazer 30. Vamos fazer cafá? Vamos fazer caçava. Vou fazer para os meninos, pronto. É para compartilhar o quê, Danilo? Primeira coisa que a gente vai fazer, primeiro vamos ver quem que é o mais inteligente. Levanta a mão. Quem é mais inteligente? O mais inteligente é o A. E o mais positivo é o B. Já que o B é o mais positivo, primeiro a gente vai encontrar 3 pontos positivos da pessoa que está à nossa frente.
Se está em trio, 3 pontos positivos para essa pessoa e 3 para aquela pessoa. Você vai encontrar 3 pontos positivos da pessoa que está na sua frente, da sua dupla. Tá? Depois, a pessoa vai falar 3 pontos positivos de volta. E depois vocês compartilham o que vocês sentiram hoje e como que vocês pretendem mudar, né, para esses próximos, para o resto da sua vida. 3 positivos, né? 3 por pessoa. Não, já basta, eu acho que tem 4 filhos. Ela tá falando. Muito amoroso, você é muito amorosa, você é linda. Você também, amiga. Calma. Só uma coisa. As pessoas querem sempre estar perto de vocês. Nós vamos chorar. Nós estamos chorando aqui quase, Danilo. Bom, pode chorar. Ai, que legal. Vamos lá. Eu tenho que falar também? Tem, né? Tem que falar de volta ou não? Depois que a pessoa recebe 3, a pessoa que recebeu também tem que falar 3 pensamentos positivos. 3 coisas positivas, pessoal. Bom, vamos lá. Você também tem um coração muito bom. Deixa eu ver. É muita coisa. Pode falar mais de 3, não precisa ser só 3. Boa. Eu acho que você tem muito mais pra dar. Já que a minha bebê assim, mas você tem muito mais pra dar. Deixa eu ver o que mais. Tem um amorzinho, né? Às vezes você fica meio estressado. Mas você é um amorzinho. Eu adoro você. Ai, não é. Eu brigo com ela, mas eu amo ela. A gente briga porque se ama. A gente não se Legal. ama. Como vocês estão se sentindo? Bem. Emocionar. Tá chorando. Elogio. Importante a gente estar sempre elogiando, então sempre que vocês puderem, pode se elogiar sempre. Mas isso também não significa que a gente não deve realizar críticas, né? Às vezes é importante a gente criticar também, mas não aquela crítica de você é isso, você é aquilo. A crítica construtiva. Nossa, eu percebi que é isso. Se você conseguir alterar isso e a gente trabalhar junto, a gente vai conseguir ter isso de mais benefício. Tá? Uma crítica construtiva. Mesmo a crítica, ela muitas vezes ela se torna mais positiva do que só um elogio. Tá? Mas isso é importante, a pessoa que está recebendo também ter olhar desse ponto de vista também. Então é importante a gente expressar do porquê que essa crítica tem um ponto de vista positivo, né? Muitas vezes as pessoas acham que só de elogiar, porque elogiar é importante, a gente não deve criticar, não. Tá? Crítica construtiva, ela vale mais do que um elogio. Tá? Mas não significa que a gente não deve elogiar também, a gente deve elogiar e criticar construtivamente. Em ambos casos, com pensamento positivo. Vou dar... Acho que esses poucos elogios já foram suficientes para você falar tudo que você sentiu, tanto por olhar, como energeticamente, né? Tudo que você experienciou hoje. Então, acho que já foi suficiente. Em poucas palavras, a gente conseguiu expressar, né? Tudo que a gente queria expressar em muitas palavras. Então, para essa semana, antes de terminar, né? Alguém gostaria de compartilhar algo em grupo? Ô, Danilo, eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu passei na minha casa, né? Eu tive um problema com a minha filha
E assim, ela estava me dando muito trabalho. Ela é uma adolescente. E assim, eu percebi que eu estava atrapalhando ela, porque às vezes, em vez de eu elogiá-la ou ajudá-la com uma crítica construtiva, eu ficava só tipo acusando. Aí eu mudei o contexto da situação, eu comecei a olhar de outro ângulo e comecei também a olhar mais as qualidades dela, porque por muitas das vezes a pessoa ela tem um lado bom e um lado ruim, que todos nós temos. Só que nós só conseguimos enxergar o lado ruim porque aquele lado está, como que eu posso dizer, está crescendo mais, né? E aí eu comecei a falar dos pontos positivos dela, né, das qualidades dela, e isso tem ajudado muito ela a evoluir como pessoa, tem ajudado muito ela a crescer como pessoa, porque às vezes o melhor ângulo, às vezes não sempre, o melhor ângulo não é a gente olhar só o defeito ou o ponto negativo de uma pessoa, porque todos nós temos pontos positivos e pontos negativos, mas sim olhar as qualidades, os pontos positivos para que a gente possa ajudar também essa pessoa e nos ajudar. Porque, na verdade, se foi, eu ajudei, mas, na verdade, ela acabou me ajudando, porque foi uma troca. Quero falar uma coisa. Pode falar. E também, Danilo, quando eu entrei aqui, a Vânia sempre falava, você é boa no que você faz, é isso que você tem que focar, você sempre me colocando lá para cima. E nenhuma empresa que eu passei, nunca ninguém falou isso para mim. Tipo assim, me elogiou. Assim, não é por nada, eu consegui bater a meta e ela veio e me elogiou. Não, constantemente ela sempre fala. Ela fala, Mayara, você tem que acreditar mais, você é muito boa no que você faz e você é maravilhosa e você tem que acreditar nisso. Sempre ela fala isso pra mim. E eu comecei a praticar isso e deu super certo. O maior erro que um pai pode cometer com um filho é realizar uma crítica desconstrutiva. Está matando a criança. Principalmente quando o pai fala. Aquilo fica na pessoa tanto tempo que às vezes isso se torna um distúrbio mais para frente. Uma ou duas palavras. Né? Aqui, quando eu estava na Índia, né, eu tive a experiência de ouvir uma crítica bem construtiva do mentor, né, das crianças para a criança. A criança, ela, quando estava voltando para casa, né, ela achou uma moeda, né, de alguns centavos assim na Índia. Ela comprou um doce lá. Ou ela queria comprar um doce, né? E daí ela pegou o dinheiro e guardou para ela, para comprar o doce depois. Ela achou no chão assim, pegou o dinheiro e guardou para ela. Aí daí um dos professores, ele viu, né? Aí ele acabou falando pro mentor, né? Assim, não é algo tão grande, assim, é uma criança, tal. Pegar uma moeda no chão assim, ninguém nunca pegou, né? Só que ela guardou para ela, né? Aí o mentor foi lá, conversou com a criança, né, e falou. O nome dela era... Esqueci o nome dela. Tushar. Não era o Tushar, era outro. Mas, bom, vou usar o Tushar como exemplo. Tushar, na verdade, é o melhor exemplo. Você pegou a moeda, certo? Você pegou uma moeda. Aí ele falou, peguei. Quero comprar o doce depois. Mas a moeda era sua? Ela falou, não. E você perguntou se você devia deixar a moeda lá ou se você poderia usar para alguém antes de pegar? Ela falou, não. Você guardou só para você? Ela falou, sim. Nessa hora, o mentor falou, Tushar, você não quer ser um grande líder nesse mundo? A criança falou, quero. E o que um grande líder precisa fazer? Precisa liderar, certo? E um líder ele precisa pensar no todo, né?
sempre as pessoas ao redor. E você acha que um grande líder deveria pegar essa moeda e guardar só para ele, sem antes de perguntar ou pro mentor ou para alguém se ele poderia comprar o doce com essa moeda e que ele achou no chão? Vai que era de alguém que acabou de perder e depois estava voltando para buscar. Vai que era de alguém que precisava. Você perguntou para alguém? E você acha que um grande líder deveria estar fazendo isso? Ele falou, não. Aí ele pegou a moeda na hora, deu para o mentor e falou. Aí o mentor falou, você quer comprar um doce? Ele falou, eu quero. Aí o mentor perguntou para o professor, tinha alguém lá, se era da moeda de alguém lá? Ele falou, não, não tinha ninguém, estava tudo bem. Aí ele falou, tá bom, pode ir lá comprar o doce. Mas a próxima vez, sempre pense no todo, não haja de uma maneira egoísta, tá? Ele falou, tá bom. Depois disso, teve outros dias que eles acharam algumas moedas, que de vez em quando eles acham, e sempre ele entregou para o mentor, conversou, falou, achei isso, se eu posso fazer isso ou não. Isso é uma crítica construtiva. Né? Diferente de você falar, você não pode fazer isso, vai levar tapa. Isso é um exemplo tanto para os pais como para qualquer posição de líder, tá? Sempre que a gente for criticar, critique positivamente. Faça com que a pessoa entenda o porquê que o que ela tá fazendo está errado, do ponto de vista, né, do positivo. Não só fale, está errado. Às vezes, muitas vezes, quando a gente só fala, a gente está errado também. Aí sai a briga. Mas quando a gente tenta olhar de um ponto de vista mais amplo, a gente consegue argumentar, a gente consegue ter a decisão mais positiva. Legal? Legal. Então, eu desejo uma boa semana a todos, de muitos pensamentos e elogios, muitos pensamentos positivos e elogios, e de muitas críticas construtivas também. Danilo, explica Oi. pra gente. Isso daqui Isso que você nos deu. é uma partícula que a gente chama de life particle. Né, isso aqui é uma energia muito positiva. Então, quando a gente está só de estar com a gente aqui, ela encobre a gente de energia muito positiva, ajuda a gente a curar a gente, a filtrar as energias negativas. Legal. Isso aqui é algo que o meu mestre aqui, né, na Coreia, ele desenhou depois que ele passou por muitos estágios de meditação, fez muitas práticas, e ele falou, isso aqui ele viu essa energia muito positiva e ele falou, preciso dar para todo mundo isso. Aí ele criou isso. Então, só da gente... Eu sempre tô com ele também. Você vai ver que depois de um tempo você vai sentir bem com esse... Você sente bem com estar com ele aqui. Se sente confortável. Legal? Então, é um presente que eu e meu pai estamos dando para todo mundo, para que essa energia positiva possa estar sempre com vocês e, por vocês, está sendo transmitida para as pessoas ao redor de vocês. Obrigada, viu? Obrigada. Legal. Boa semana a todos. Todas. Até Obrigada. sexta. Até. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.